Olá, amigos do Webinário Nacional do Sistema de Garantia de Direito. Nossa noite de sexta-feira da segunda semana. Estamos acompanhados da Ana, do Daniel, vocês já sabem, eu sou o Gil Borges. Estamos com o Dr. Casé Fortes, direto de Divinópolis. Ele parece que está lá na sede do Ministério Público ainda, né, trabalhando até tarde e nos prestigiando no nosso evento. Boa noite, Ana. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dr. Casé. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, o tema do Dr. Casé hoje é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a vê-lo trabalhar e tratar nos eventos que ele participa, porque ele é um ícone, né, de expressão nacional no combate à pedofilia e aos crimes de abuso sexual, violência sexual. E nós pedimos para ele falar sobre as atribuições do MP na infância, muito embora ele vá fazer as suas considerações sobre essa situação que acomete crianças e adolescentes, e a gente vê se destacando muito, principalmente nesse período de pandemia, que parece que as coisas estão saindo mais, estão sendo mais notificadas, não é isso, doutor? Na verdade, a gente tem tido uma diminuição dos processos, mas eu acho que nós estamos com uma demanda reprimida, né? Nós passamos, não só aqui, mas em várias comarcas, a trabalhar com o processo eletrônico. Essa previsão para mudança para o processo eletrônico ia ser mais gradativa, mas por conta da pandemia ela teve que ser mais rápida. E também, por conta da suspensão dos trabalhos, muitas vezes nós estamos aqui na onda roxa, você também está aí em Araxá, assim, né? Voltamos para vermelho agora. Então, isso... aqui a gente não saiu da roxa, não. Continuamos na roxa. E isso dificulta um pouco o atendimento ao público, que muitas vezes dá origem a muitos processos. Mas a gente tem atendido por telefone e às vezes até pessoalmente também, né? Com a diminuição dos encontros, das festas, houve uma diminuição também dos atos infracionais. Mas eu penso que no caso de violência intrafamiliar, ela aumentou, né? Então, estamos trabalhando assim. Estou com uma dificuldade aqui na falta de alguns funcionários que estão afastados por Covid, né? Mas está tudo bem. Tá, vou soltar a vinheta do evento, então, e a gente começa a falar sobre o tema. 30 segundos. Beleza, vou soltar aqui no share que nós produzimos juntos. E Ana, se você quiser começar a conversar com o Dr. Casé, deixa eu só jogar aqui na tela. Achei interessante sua fala, doutor, justamente de falar sobre a demanda, que o senhor tem entendimento que ela deve estar reprimida e nós temos quase certeza. São inúmeros os casos que chegam para a gente de, mas o Ministério Público está fechado, mas eu não estou conseguindo acesso, principalmente vindo do Conselho Tutelar. Os meios eletrônicos, pelo menos aí com vocês, está funcionando perfeitamente, é isso? Esse é o canal de comunicação? Estão funcionando, não é só esse não. Eu continuo atendendo pessoalmente também, né? A gente usa as salas de reunião para atender as pessoas com distância necessária, e também a gente tem aqui em Divinópolis um centro socioeducativo com as apreensões que eventualmente acontecem, pelo menos uma por semana, né? A gente tem esse encontro com os adolescentes. Também não deixa de fazer as visitas às quatro entidades de acolhimento que a gente tem aqui, nem ao centro socioeducativo.
Então, existe uma dificuldade geral, mas eu não sei como é que estão outras comarcas. Aqui a gente continua atendendo. Mas eu acho que no início aqui é importante a gente explicar, né, de onde que vêm essas atribuições do Ministério Público, especialmente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é uma lei federal que veio regulamentar o artigo 227. O artigo 227 é aquele famoso da Constituição, que eu nunca deixo de falar, que estabelece que é prioridade absoluta. E, ó, tô na promotoria e o telefone está tocando. Vou desligar, peraí. Depois a pessoa liga. Bem, mas eu estava dizendo, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para regulamentar o artigo 227, que fala dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. E é interessante sobre esse artigo é que a única vez que a Constituição brasileira usa o termo absoluta prioridade. Ou seja, não tem nada mais importante para a nação brasileira do que garantir os direitos da criança e do adolescente. Criança, aquela pessoa de até 12 anos incompletos, e adolescente, aquela pessoa de até 18 anos incompletos. Né? O Estatuto trata dessas pessoas e ainda trata também até os 21 anos, porque até os 21 anos é aplicável, por exemplo, a medida socioeducativa por um delito praticado ainda quando a pessoa tem menos de 18. Ou seja, dá para se aplicar a medida e cumprir também até os 21 anos de idade. O Estatuto estabeleceu, aí a partir do artigo 200, acho que nós vamos mostrar aí, né, algumas regras relativas ao Ministério Público, principalmente delimitando aquilo que é nossa atribuição dentro dessa lei, que é bem ampla, ela traz partes, ela é principalmente uma lei que trata de direito civil, mas na parte que trata dos delitos, atos infracionais, ou seja, delitos cometidos por adolescentes, ela tem, embora ainda seja direito civil, essa parte infracional tem muito a ver com o direito penal. Então, o promotor trabalha nesses dois lados, principalmente o campo infracional, que trata dos atos infracionais, delitos praticados por adolescentes, e a parte puramente civil, que trata de adoção, guarda, e principalmente processos de aplicação de medidas protetivas. A gente trabalha com muita proximidade do Conselho Tutelar, né, das entidades de acolhimento e de todas as entidades que existem para garantir direitos de crianças e adolescentes, ou seja, a chamada rede de proteção, que tenta efetivar aquilo que está na Constituição chamado de proteção integral, que é justamente garantir com absoluta prioridade todos os direitos de toda criança, todo adolescente. Mas vamos continuar. O que vocês acham interessante? O que o pessoal está querendo perguntar? Eu vou voltar um pouquinho. Que eu posso trazer de útil, assim, né? O dia a dia da promotoria, os processos nos quais a gente atua, sejam eles judiciais ou não, e também, com certeza, o atendimento ao público, que dentre as promotorias, com certeza é a que mais atende ao público, inclusive tem muitas das suas demandas vindas desse atendimento. Uma das coisas que a gente trouxe, a Ana pontuou aqui nos slides que ela preparou, eu vou até voltar ali aqui, a interseção do trabalho do Conselho Tutelar com o Ministério Público. Existe uma atribuição específica
dos conselheiros, que está no 136.4, que é dar a notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Essas infrações estão descritas, tanto a penal quanto a administrativa estão descritas no próprio estatuto, a partir do 225, né? E aí, o que o senhor pode falar sobre essa notícia de fato? Quando é que ela precisa chegar na mão do MP? E a partir de que chega, o que o MP faz? Como que a gente dá andamento a isso, né? Isso. Pois é. Essa é uma atribuição importante do Conselho Tutelar, e não é só do Conselho Tutelar. Né? O Comissariado da Infância e Juventude, Antigo Comissariado de Menores, os agentes, ou chamados também agentes voluntários da Infância e Juventude, também trazem notificações e relatórios que podem gerar processos relativos a infrações, tanto administrativas quanto penais. Primeiro, acho que é importante a gente diferenciar a infração administrativa da infração penal. Né? A infração administrativa é, por assim dizer, menos grave. Né? Ela é como se fosse uma multa de trânsito. Né? E a maioria delas, ou quase todas, estão estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e quando o Conselho Tutelar e, via de regra, o comissariado, ou mesmo outras pessoas, ou o próprio promotor verifica no processo a existência de alguma dessas infrações, ele dá início a um processo para a aplicação da multa e, em alguns casos, outras penalidades. Então, vamos falar de infração administrativa. É bom a gente dar exemplo. Recentemente, eu tive um caso que não veio nem pelo Conselho Tutelar, nem pelo comissariado. Eu recebi uma cópia de um inquérito policial. Esse inquérito policial foi instaurado para tratar de um maior de idade que havia praticado estupro de vulnerável. Ele era o único maior de 18 anos com uma turma de menores entre 12 e 16 anos, foram para um motel. E lá nesse motel eles fizeram ali uma espécie de festa, né, dentro da qual houve relações sexuais entre eles. Como tinha pessoas com menos de 14 anos, aquelas pessoas que praticaram relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos, elas cometeram, no caso do maior, o crime de estupro de vulnerável, e no caso dos menores, o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Então, o promotor criminal que recebeu esse inquérito tirou uma cópia e mandou para mim, que sou promotor da Infância e Juventude, e eu tirei outra cópia e fiz um processo para tratar dos atos infracionais de estupro de vulnerável, ou seja, os menores de idade que praticaram esse delito, que vão responder conforme o estatuto também, né, por esse ato infracional, e a eles vai ser aplicada uma medida socioeducativa. E também foi verificado ali que vários menores de idade entraram naquele estabelecimento, ou seja, um motel, sem que lhes fosse pedida a identidade. E o fato de uma pessoa se hospedar num estabelecimento dessa natureza, sem que a direção, na entrada, peça a carteira de identidade, configura infração administrativa. Então, nós tivemos um processo criminal lá na vara criminal relativo ao maior de idade que cometeu o crime de estupro de vulnerável. Também tivemos e temos em andamento um processo aqui na vara da Infância e Juventude, na Promotoria da Infância e Juventude, relativo aos adolescentes que praticaram o ato infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável e outros relacionados. E também tivemos um processo para aplicação ao estabelecimento de multa pelo fato de não terem pedido a identidade e, portanto, terem permitido que menores desacompanhados se hospedassem ali. Esse é um exemplo de uma infração administrativa que foi verificada no bojo de um processo. Né?
mas também ela pode vir pelo comissariado da infância e juventude. Por exemplo, quando o comissariado fiscaliza uma festa, uma exposição ou uma festa pública qualquer, né, e verifica que ali tem adolescentes ingerindo bebida alcoólica e que não há nenhuma providência por parte dos organizadores no sentido de evitar que isso aconteça, porque para o menor de 18 anos é proibido ingerir bebida alcoólica. Quando isso é verificado, eles fazem uma autuação, existe um bloco para isso, os comissários levam esse bloco e comunicam ao Ministério Público que vai entrar com um processo contra os organizadores daquele evento para que eles respondam pela infração administrativa de vender ou fornecer por qualquer meio bebida alcoólica a menores de 18 anos de idade. Isso pode gerar também um crime do artigo 243, dependendo das circunstâncias. E se acontecer o crime, o que eu vou fazer é comunicar o promotor de justiça criminal para que ele entre com o processo competente. Esse telefone está incomodando a gente aqui, né? Eu vou desligar. Pronto. Bem, coisas do ao vivo, vamos lá. Gente, não para não, viu? Todo mundo sabe que eu fico aqui até tarde. Então, o pessoal costuma ligar depois das 6 horas para conversar comigo, falar de uma coisa e tal. Mas, com certeza, eles vão ligar de novo, depois que a gente puder atender. Também tem a opção, nós chegamos agora, eu acho que foi a primeira que você perguntou, né? Quando a infração administrativa chega pelo Conselho Tutelar, aí baseado justamente nesse artigo 136, inciso 6, se eu não me engano. Ou seja, o Conselho Tutelar, ao realizar determinada diligência, ele verifica a ocorrência de uma infração administrativa. Nós tivemos um caso desse também numa festa que funcionava sem o necessário alvará. E lá tinha também maiores de idade com seus filhos ou com aqueles menores pelos quais eles eram responsáveis, e eles estavam permitindo que essas pessoas ingerissem bebida alcoólica. Aí nós vamos ter a infração administrativa da bebida alcoólica e também vamos ter a infração administrativa relativa aos pais ou responsáveis que não observam os deveres inerentes ao poder familiar. Poder familiar, que é aquele poder que antigamente a gente chamava de poder, que hoje mais adequadamente é chamado de poder familiar. Esses são os 3 modos pelos quais normalmente chega aqui no Ministério Público uma infração administrativa. E quando ela é configurada, nós vamos reunir as provas e requerer ao juiz a aplicação da multa após o devido processo, claro, né, em que a pessoa vai ter oportunidade para se defender. Agora, na outra parte, que também trata esse artigo que foi mostrado aí, o 136, qual o inciso que é mesmo? 4º. Foi citado aí agora? 6, né? Inciso 4º. 4, Ele fala de delitos contra criança e adolescente. Esses estão, na sua maioria, no Estatuto, mas também estão no Código Penal. Qualquer pessoa que verificar um crime cometido contra uma criança, ou, aliás, qualquer tipo de crime, pode levá-lo ao Ministério Público. Mas, em se tratando de crime, a atribuição não é do promotor da infância e juventude. A atribuição é de um dos promotores, no caso aqui de Divinópolis, né, é de um dos promotores criminais. Então, eu vou reunir as provas necessárias e vou encaminhar para o colega para ele tomar as providências lá na vara criminal, primeira, segunda, terceira, no nosso caso aqui. Né? Doutor Cazé? É importante essa atribuição, sim, porque ela diferencia o cidadão, quando percebe um crime, uma infração administrativa, ele pode denunciá-la, e acho que deve, mas não é obrigado. Já o Conselho Tutelar tem essa atribuição estabelecida no artigo 136.
Era justamente isso que eu queria provocar. Um pode e o outro deve. Então, o Conselho Tutelar, sempre que tiver notícia de fato sobre um fato que constitua infração penal ou administrativa, não é opcional fazer o encaminhamento para o Ministério Público. Trata-se Não de é uma... opcional, não. É obrigação do conselheiro. É Né? obrigação. Ele deve comunicar. E ele pode, inclusive, comunicar também a autoridade policial, não tem problema nenhum. Né? Ele pode encaminhar ao Ministério Público, tranquilo, mas ele também pode comunicar à autoridade policial, não tem problema. A questão do poder é poder enquanto cidadão, mas enquanto dever, o dever é fazer encaminhamento para o Ministério Público. Porque não tem no estatuto... Porque o conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar é um funcionário público, por definição. Né? E ele tem a obrigação principal, a atribuição número 1 do Conselho Tutelar, genérica, né, da qual surgem todas as outras especificadas no artigo 136, é garantir direitos de crianças e adolescentes. Se ele verifica que por um ato, por sinal, criminoso ou por um ato que seja uma infração administrativa, esses direitos estão sendo violados, ele tem o dever de comunicar, não só para que sejam tomadas as providências em desfavor do autor dessa violação, mas principalmente para garantir os direitos daquela criança ou adolescente que foi vítima do ato infracional ou do crime ou da infração administrativa. Quer passar o slide, Gil? Para a gente ver se tem mais pergunta? Eu tinha uma colocação aqui, gente. Sim, Daniel, por favor. Não só para... Porque, às vezes, houve uma... porque, com relação... O doutor Cazé citou, a gente está falando de notícia de fato, para infração administrativa ou penal, como está previsto como atribuição principal do Conselho Tutelar no artigo 136, e aí falou-se... O doutor Cazé quis fazer a diferenciação ali, importantíssimo isso, né? Entre infração administrativa e do crime, né? E ele citou um exemplo sobre a questão, um exemplo factual... E o ato infracional, né? São 3 coisas. Perdão, doutor, eu não escutei. Inclusive, está com um pouquinho de dificuldade, está picando da Ana, não. Nós estamos com um delay, né? Está dando uma pequena cortada. Perdão, tá? Não, só para poder esclarecer, o pessoal tá falando dos picos. Na fala da Ana não está tendo pico, não está tendo cortezinhos. Na fala do Daniel também não. Aparentemente na minha não. Isso está tendo na do doutor, que está tendo um pouquinho de pequenos cortes. Ela vai normal e ela corta e volta ao normal, mas é bem rápido, então fica... É só para o doutor... Gente, Daniel, você estava falando? O Wi-Fi aqui da promotoria costuma ser bom. Mas deixa o Daniel terminar. Não, o senhor deu um exemplo, só para retomar o exemplo que o senhor deu, só para eu entender, porque eu não entendi exatamente. Existia uma festa em que tinham ali crianças, possivelmente adolescentes, né, e maiores, e tinha a questão da bebida alcoólica. E aí vislumbrou-se ali, pelo que eu entendi que o senhor falou, 2 infrações administrativas. Pelo exemplo que o senhor deu, eu vislumbrei uma infração administrativa, que é prevista no artigo 249, né, sobre descumprir dolosa ou culposamente os poderes inerentes ao poder familiar, mas a outra ainda está na seção de crimes, que seria integrar, ministrar, ainda está lá no 243, porque vai começar as infrações administrativas do 245. Então, no caso da ministrar, entregar livremente, essa questão de bebida ou substância psicoativa, entorpecente, sei lá, ainda estaria no rol de crimes. Aí seria uma notícia de fato por infração penal, não é isso? Sim, mas o crime exige o elemento subjetivo.
Então, eu vou deixar essa análise a cargo do promotor criminal, né? Eu vou tratar da questão administrativa. Sim. Não sei se deu para diferenciar. Deu né? para entender. Aí eu vou deixar aqui o promotor criminal, ele vai verificar pelos elementos que ele tiver se tem, Então, porque esse 243 já tem uma ampla jurisprudência que exclui algumas situações, e o promotor com certeza vai ter que levar isso em consideração antes de denunciar. Talvez seja necessário a instauração de um inquérito, talvez não, vai depender do fato, né? Vamos falar um pouquinho mais. Você já passou por ele Gente, duas vezes. Tem uma coisa interessante aí. Doutor Cazé, primeiro eu queria uma dizer para o senhor... que é muito comum... desculpa. Eu queria dizer que o público para o qual o senhor está falando, majoritariamente, é de conselheiros tutelares. E quando a gente cita o artigo 136, inciso 4º, majoritariamente. E quando é citado o artigo 136, inciso 4º, que fala que o conselheiro tutelar, enquanto atribuição, deve encaminhar a notícia de fato, sempre que houver uma infração administrativa ou penal contra o direito da criança, nós vamos diretamente para o artigo 201, que estão lá descritas as competências do Ministério Público, e a gente chega no inciso 7º, para aí, Gil. Uhum. Tá? E o inciso 7º está escrito o seguinte: instaurar sindicância, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração do inquérito policial. Quando o senhor fala que o conselheiro tutelar pode comunicar à autoridade policial, que seria o delegado ou a polícia em si, causa um pouco de confusão, porque o caminho, o fluxo de conselho tutelar enquanto atribuição, comunicar o Ministério Público. O senhor está nos explicando que, enquanto promotor da infância, o que é crime, o senhor vai mandar para a área criminal, e é esse promotor que vai instaurar o inquérito, é isso? Que no uso das suas competências legais... Não necessariamente. Muitas vezes o promotor de justiça da infância e juventude tem, como qualquer promotor, o dever também de requisitar a instauração de inquérito policial. Então, eu não preciso... se eu achar que já tem elementos suficientes, eu posso mandar direto para o colega. Né? Se ele achar que não, ele instaura o inquérito, pede a instauração do inquérito lá da parte dele. Mas muitas vezes a gente faz um atalho, a gente anda mais rápido. Em vez de eu mandar lá, para ele mandar para a polícia, eu já mando direto para a polícia, porque tenho essa atribuição também. Isso. Né? Tenho esse poder também. Então, é muito comum, hoje eu fiz isso algumas vezes, né? De me deparar com um crime dentro de um processo da infância e juventude e requisitar a abertura de inquérito. Quer um exemplo? Eu estava olhando aqui agora, pouco antes da gente começar aqui, um processo de aplicação de medidas protetivas. E chegou a um extremo em que a mãe está numa situação assim, muito grave, ela é muito negligente pelo uso de droga, o que infelizmente não é incomum, né, pelo uso de álcool e droga e prostituição, e ela não cuida dos filhos, né, o pai está preso, e os meninos estão abandonados. E eu já tinha pedido, já foi feito o recolhimento deles para instituições acolhedoras ou programa Família Acolhedora, dependendo da disponibilidade da idade. E nisso aí, a gente percebe no processo que há um delito ali de maus tratos, podendo haver até coisa pior, mas a princípio, pelo menos, o delito de maus tratos. Eu reuni os elementos constantes do processo que indicavam a existência desse delito, por exemplo, o estudo psicossocial, que indicou lá que as crianças
estavam maltratadas, que elas eram negligenciadas, que elas eram abandonadas, reuni esses elementos e enviei para a delegacia de polícia, para que os autores daqueles maus tratos fossem indiciados. Depois, esse inquérito vai ser encaminhado à vara criminal competente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é então, já requeri a instauração do inquérito diretamente. Isso. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que existe aí sempre uma dúvida que paira sobre poder e dever. Aqui nós estamos falando de dever, atribuição e competência. Então, o Conselho Tutelar, quando ele se depara com uma situação de um crime cometido contra a criança, o dever dele nos usos das atribuições, fazer o encaminhamento da notícia de fato, que quem vai tipificar o crime, quem vai analisar do que se trata, conselheiro tutelar não precisa decorar o Código Penal para mandar escrito para o promotor, com fulcro no artigo. Delito. Isso, não precisa, isso daí é atribuição do promotor. Inclusive, até quando o delegado coloca um tipo penal, promotor, se achar que não é ele quem vai corrigir. O dominus litis da ação penal e da ação infracional é o promotor. Isso. Então, é ele quem define a tipificação inicial. No final das contas, o juiz vai dar a sentença se aquilo está correto ou não. Mas sabe o que acontece? Não precisa ter dúvida, não, porque é uma situação mais fácil do que aparenta. É que existem vários caminhos que levam ao mesmo resultado. Então, o conselheiro tutelar que se depara com uma infração penal, ele pode chamar o 190, ligar para a PM e pedir ali que sejam tomadas as providências. E ele está cumprindo a sua obrigação ao fazer isso. Né? Não precisa... Isso causa um problema muito grande, doutor, porque o conselheiro age por... Desculpa, pode terminar o raciocínio e depois eu faço a colocação, desculpa. Achei que o senhor... Esse negócio de picar, ele está fazendo com que a gente entenda que o senhor parou de falar. Mas vamos lá. Deixa eu fazer minha colocação então, porque é o seguinte, isso acaba trazendo um transtorno, porque o Conselho Tutelar não é uma pessoa física, apesar de ser uma pessoa física, ele trabalha em colegiado. Se ele fizer isso, ele acaba atuando sozinho e não utiliza das suas atribuições para chegar naquele fim. E aí ele acaba sendo a pessoa que não viu um fato e fica ligado naquele fato, porque aí você vai se acionar se a polícia militar, por exemplo, ele vai ficar vinculado àquele fato sem ter assistido aquilo que contaram para ele. Então, isso causa uma dificuldade muito grande, porque pessoaliza uma coisa que é de institucional. Por isso que nós estamos voltando à tecla da questão da obrigatoriedade de se fazer a notícia de fato e não ir pelo caminho estreito, mais rápido da ligação. Porque se eu tenho uma atribuição e ela está definida, e aí o estatuto, na nossa visão, ele é muito assim, ele não deixa muita sombra de dúvida sobre as atribuições. Se ele quis dizer, por exemplo, responsável legal, ele faz a escrita responsável legal. Quando ele quer dizer para o conselheiro mandar para o MP, se ele tivesse pensado que fosse necessário encaminhar via delegacia, ele tinha feito via delegacia e não via MP. Até porque entra nessa questão do dominus litis, porque o conselheiro não tendo essa capacidade de saber se de fato aquilo é crime ou não, porque ele não tem essa obrigação de conhecer o direito, ele pode colocar a polícia para fazer algo que a polícia não teria o que fazer. E aí o filtro seria a promotoria de justiça. Mas eu queria superar... tudo bem, eu vou passar para você, Daniel, para a gente prosseguir, porque nosso tempo andou e a gente ficou preso nesse artigo aqui. Mas pode falar, Daniel. É claro que, por exemplo, o Gil é bacharel em Direito, doutor, aí trabalha tantos anos no Ministério Público, tem um conhecimento do direito vasto,
Mas eu já ouvi outros doutrinadores, e aí não querendo rebater, não, é só uma reflexão para o todo, até para o doutor Cazé, porque se encaixa muito na fala do Gil. Outros doutrinadores, doutor Murilo de Giacomo, até o próprio Edson Seda, teve recentemente aqui no Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, doutor, da região, próxima à região serrana, perto da Granja Comari, 20 minutos de Teresópolis, em Guapimirim. E aí a gente já tem fóruns aqui trimestrais, não está tendo agora, está tendo online, mas a gente já trouxe alguns doutrinadores da área, colocando que o legislador, ao colocar a notícia de fato como atribuição para o Conselho Tutelar, de apresentar a notícia de fato, não só por infração administrativa, como infração penal, também o protege, porque diferente do juiz e do promotor, eu não sei o senhor se já está há muito tempo numa comarca e tal, aqui na minha comarca é muito comum, em outros lugares, passar promotores, ficar um tempo e sair, e o promotor até titular, às vezes, ganha um cargo lá no CAU, no Centro de Apoio às Promotorias e tal, e aí é um fluxo, né? E eventualmente um promotor fica durante um tempo, mas ainda assim vê-se uma proteção para os conselhos tutelares, porque o conselho tutelar, via de regra, ele deve residir no município. Esse é um princípio trazido pelo Estatuto, já em 1990, mas também nas leis municipais ainda se pede, geralmente, pelo menos, residir no município há 2 anos. Então, ele vai encontrar aquele camarada para quem ele prestou a notícia de fato por infração penal na esquina, na praça, na rua, né? Não necessariamente a apresentação da notícia de fato vai apreender, vai ser aberto todo um procedimento que o senhor sabe explicar bem qual é, como já veio explicando. Mas, assim, ele vai ser notificado pela Polícia Civil e vai saber lá que quem iniciou aquele procedimento foi o órgão Conselho Tutelar. Quando é via de notícia de fato, isso está dentro de um processo encaminhado pelo Ministério Público à Polícia Judiciária, ao juiz, ou diretamente vai para a delegacia para pedir a investigação do fato. Fica mais indireto e protege mais o conselheiro. Isso foi o que eu já ouvi de outros doutrinadores, que inicialmente o legislador pensou nisso até para proteger o conselheiro tutelar, que não tem direito a ter porte de armas. Eu não defendo isso, só estou citando um fato, não carrega spray de pimenta, algema, não tem nenhuma proteção, ele está de cara a cara ali com a pessoa a quem ele foi lá junto, porque isso já aconteceu, eu fui conselheiro durante 8 anos e 8 meses, de eu estar lá na polícia no início, né? Depois que eu aprendi, não mais fiz isso, mas no início, o policial, então vamos lá comigo. E eu sentar do lado da pessoa... Posso falar uma coisa sobre essa questão que nós estamos discutindo aí? Sim, senhor. Uma coisa sobre essa questão que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: o meu pensamento é dar ao conselheiro tutelar a opção que ele achar mais adequada. Eu não vou achar que o conselheiro deixou de cumprir a atribuição dele de comunicar ao Ministério Público se ele optar por ligar para o 190, ou se ele optar por comunicar ao delegado de polícia. Se ele quiser fazer a notificação ao Ministério Público, ou mesmo ao juiz, perfeito. Eu acho que, de qualquer forma, ele cumpre a atribuição, né? Se ele acha melhor, se sente mais protegido de comunicar ao MP, eu acho ótimo, porque, geralmente, quando essa comunicação é feita aqui ao Ministério Público, a gente tem oportunidade de já mandar para o delegado uma requisição na qual já encaminhamos aquilo que nos interessa na visão de Dominus Litis. Então, ótimo, se ele quiser fazer o conselheiro, nós só vamos fazer a comunicação ao promotor, já é perfeito, pode fazer, estamos aí para receber. Se falar, não, eu prefiro ligar 190 por mim, tudo bem, você cumpriu sua atribuição. Não, eu vou lá na delegacia levar os documentos direto à mão do delegado. Tudo bem também. Não, eu prefiro mandar um ofício para o juiz. Tá jóia, o juiz vai mandar para o Ministério Público mesmo, não vai fazer diferença nenhuma isso. Então, acho que esse assunto, na minha visão, a minha forma de encarar é dar liberdade ao conselheiro tutelar para que ele escolha a maneira na qual ele se sente mais confortável de cumprir a comunicação. Porque o importante é que aquele fato venha a ser apurado. E ele sendo comunicado ao promotor, à PM, à Polícia Civil ou ao magistrado, ele vai ser apurado. Então, para mim,
tanto faz. Se o conselheiro tutelar acha que é melhor fazer assim, faça do jeito que achar melhor. Boa sorte, estamos aí para colaborar e para não ficar preso a formalidades que não ajudam a ninguém, né? Eu acho que a gente ter uma visão objetiva da lei, ou seja, lembrar para que ela existe, que ela é um instrumento de justiça, é a maneira mais justa, claro, e mais libertadora de tratar do fato. Então, da minha parte aqui, aqui nós temos um conselho tutelar composto só por mulheres, né? Se alguma das conselheiras quiser vir aqui me comunicar um fato criminoso, um delito, ótimo, vai ser muito bem recebida e está cumprindo a sua atribuição. Se ela falar, não, eu me sinto melhor se eu ligar para a cena, beleza, não, eu vou dar joia, entenderam? Acho que não vale a pena a gente ficar discutindo muito isso, não, se todas as opções são válidas, né? Mas fala, não, eu acho que eu só posso fazer comunicação ao promotor, me sinto mais protegido, joia, tranquilo. Não tem problema com isso, não tem polêmica, não. Ok. Doutor, você conversando com a gente, falou da importância de tocar no assunto da questão da pedofilia, até porque faltam aí 15 minutos para a sua participação. Nós gostaríamos de, então... Pô, já? Passa rápido. Né? Passa rápido. Quando a conversa é boa, voa mesmo. Passou rápido demais, gente. Não conversamos nada. Tanta coisa interessante. Eu queria tratar de adoção, né? Posso falar uma coisa que tem muito a ver? A gente tem muitos conselheiros ouvindo, né? Com certeza. Então, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é básica para o conselho tutelar. Antes da gente falar até do assunto que me interessa muito, que é prevenção aos crimes de pedofilia. Ainda mais que está chegando aí 18 de maio, nós vamos ter muitos eventos relativos a isso. Mas antes de tratar disso, e isso também é atribuição do conselho tutelar. Mas tem uma coisa que eu vejo em muitos conselhos tutelares, em muitas comarcas que eu já fui, tanto como titular como cooperando. Eu não andei como titular em muitas comarcas, não. Eu sou promotor há quase 30 anos, vou fazer 30 anos em julho agora. Mas só passei em 3 comarcas como titular. Mas tive em outras. Uma coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas querem usar o conselho tutelar e o conselheiro tem que conhecer bem a lei para ele não ser usado e não ser ali levado a gastar seu tempo com coisas que não são precipuamente da sua atribuição, né? A gente tem que sempre ter em mente o seguinte, qual é a situação de risco em que está inserido aquele adolescente ou aquela criança da qual eu vou me ocupar dentro daquele acontecimento. Qual é a situação de risco? Qual a medida protetiva eu posso implementar para tirar aquela criança ou adolescente daquela situação de risco? E é o conselheiro, através do colegiado, do seu convencimento, junto com os seus colegas, é que deve decidir isso e, fundamentadamente, comunicar ao promotor e também tomar as providências que o próprio conselho pode tomar sem comunicar com ninguém, porque é um órgão independente. Né? É o conselheiro que tem que ter essa consciência com base na lei. Porque muitas vezes chega uma pessoa e quer usar o conselho para criar fatos. Né? Chega lá um caso que está lá na vara de família, o pai e a mãe disputando a guarda dos filhos. Aí o filho ou os filhos poderiam estar muito bem em companhia da mãe e também poderiam estar muito bem em companhia do pai. Eles não estão em situação de risco, nem aqui, nem ali. Mas aquele que não detém a guarda, via de regra o pai, por exemplo, vou dar esse exemplo que é mais comum. O pai chega lá no conselho tutelar e faz uma denúncia contra a mãe. E o conselho tutelar, muitas vezes, é levado a erro, fala assim, não, vamos... Claro, né, ele tem que apurar. Mas aí ele chega lá e fala, bem, essas crianças estão bem com o pai, estão bem com a mãe também. Então, o direito que está sendo discutido aí não é, em primeiro lugar, das crianças. É o direito que os pais têm, e é legítimo também, né, de ter consigo seus filhos.
né? Mas, às vezes, um pai ou uma mãe, às vezes até orientado por maus advogados, querem ir lá no conselho e criar um fato para depois usar esse fato lá na vara de família para dizer o seguinte: olha só, ela não pode ter a guarda, não. Já tem até denúncia contra ela no conselho tutelar. Então, o conselheiro tem que ser esperto, tem que ser diligente, no sentido de verificar se há situação de risco ou se há uma disputa de outros interesses que não da criança e adolescente. Porque o conselheiro está ali para garantir o direito deles, dos meninos, da criança, do adolescente, e não para se imiscuir em disputas de direitos dos adultos, né? É só essa lembrança que eu queria falar. Eu falo isso sempre nos cursos de preparação de conselheiros tutelares, porque, infelizmente, é muito comum. Na via de regra, quase todo dia a gente tem aí uma tentativa nesse sentido. Mas eu acho que os conselheiros estão ficando... hoje em dia, né, também o estatuto aí já tem mais de 30 anos, vai fazer 31 agora, dia 13 de julho, dia do rock and roll e aniversário do meu filho também. Vai fazer 31 anos já e o pessoal já está mais esperto com isso, já está mais ativo para se ater às suas reais atribuições e não se deixar levar por situações dessa natureza. Eu só queria lembrar esse fato que eu sei que é muito comum. Mas se a gente puder aproveitar esse restinho aí, 10 minutos e tal, por favor, para falar um pouquinho sobre esse assunto que me é tão caro, porque 18 de maio, Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Né? Eu já tenho 13 anos que eu estou muito dedicado à prevenção desse tipo de delito, esses que a gente chama de crimes de pedofilia. Eu gostaria, antes de tudo, de conceituá-los, porque eu sei que às vezes há uma discussão a respeito de nomenclatura. Crimes de pedofilia, por que são crimes? Eles estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. São os crimes de natureza sexual quando tem como vítima crianças e adolescentes. Ou seja, o estupro de vulnerável é um delito por excelência que pode ser chamado de crime de pedofilia. Os crimes de prostituição infanto-juvenil que envolvem a prostituição de crianças e adolescentes são crimes de pedofilia. Os crimes de tráfico de crianças e adolescentes também são crimes de pedofilia, quando a finalidade é sexual. Todos os crimes ligados à pornografia infantil são crimes de pedofilia. Aliás, essa lei eu conheço muito bem. Ela veio da CPI da pedofilia, na qual eu tive a honra de trabalhar e ajudar na redação da lei que modificou o estatuto e estabeleceu ali os crimes de pornografia infantil, seja de produção, distribuição, etc, etc. Hoje, especialmente com a pandemia, quando as crianças estão trancadas em casa e muitas vezes entregues ali ao computador, que no meu tempo a babá era a televisão, né? Hoje é o computador. Os meninos ficam ali. Eu tenho um garotinho de 4 anos que sabe mexer no YouTube, assim, perfeitamente. Ele mal sabe ler, mas ele sabe mexer no computador. A gente tem que estar muito atento a isso. A gente tem que estar muito atento e o conselheiro tutelar, assim como qualquer um de nós, pode ser muito útil nessa prevenção, né? São coisas simples. Dizer, às vezes, porque conselheiro não é só conselheiro no nome, né? Ele muitas vezes age realmente dando conselhos, dando orientações às famílias. E algumas orientações podem parecer óbvias, mas precisam ser dadas, como, por exemplo, pai e mãe de filhos menores de 18 anos têm total acesso aos aparelhos usados para ter acesso à internet por seus filhos. Então, eu costumo resumir na frase: não tem senha para pai e mãe. Pai e mãe não só podem, como devem, baseados no poder familiar, pegar o celular ali do seu filho e olhar com quem ele está falando, olhar o que ele está pesquisando, né? Olhar os grupos de WhatsApp, ou seja, qual for a rede social, Instagram, Facebook. Tem que fazer essa vistoria, porque o simples fato dos pais se mostrarem atentos
e demonstrarem a sua atenção ostensivamente, ao fazer isso, eles estão prevenindo a ocorrência de crime de pedofilia. Porque o criminoso pedófilo que atua dessa forma, ele pensa 2 vezes antes de mexer, antes de visar crianças e adolescentes cujos pais são atentos, cujos pais, de vez em quando, dão aquela incerta ali no tablet, no celular, no computador, na plataforma de jogos. E eu acho que os conselhos tutelares que estão em contato direto com as pessoas devem falar para as mães e para os pais: olha, privacidade não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vem a segurança do seu filho. Então, olhe sim, até 18 anos você tem todo o direito e tem também o dever de olhar o que seu filho está fazendo na internet. E também de dar conselhos simples, aqueles que a gente ouvia lá da minha avó, né? Olha, não converse com estranhos, me diga com quem tu andas. Na internet isso vale também. A gente costuma separar, né, o mundo virtual do mundo real, mas na verdade nós temos simplesmente a vida, temos simplesmente o mundo, tá tudo interligado, muito mais agora, nessa época em que, por necessidade absoluta, nós somos muito mais obrigados a acessar os meios eletrônicos. Veja bem, né? Estamos aqui conversando, cada um em uma cidade, né? E isso, há 3 anos atrás, seria totalmente incomum. Hoje é a coisa mais normal que tem. Né? É uma revolução, né, que aconteceu forçada pela pandemia do Covid. E, claro, não falei aí muito sobre a internet, não falei, é difícil falar isso em tão pouco tempo, mas a questão do abuso sexual, os crimes de abuso sexual contra crianças geralmente são praticados por pessoas próximas, por uma questão lógica. É porque quem tem possibilidade de chegar perto de uma criança é aquela pessoa que geralmente goza de confiança dos seus pais, ou então é um deles. Infelizmente, não se passa um só dia na minha vida, nos últimos 3 anos, pelo menos, que eu não tenha notícia de um crime de pedofilia, principalmente de abuso sexual, de exploração sexual. Hoje não foi diferente. Hoje eu já tive essas notícias. Claro que não só na minha comarca, em outras também, que eu acabo recebendo muitas comunicações de outros. Com as crianças e famílias mais contidas em casa, por obrigação, com certeza podem estar ocorrendo aí fatos muito graves que nós nem estamos sabendo e nem tão cedo vamos ficar sabendo. Geralmente as crianças que sofrem abuso em casa e infelizmente padecem da omissão da mãe ou do pai ou da prática por alguma pessoa próxima, elas têm como refúgio, como alguém a quem podem recorrer, a escola. E as aulas presenciais estão fechadas. Com quem essa criança vai falar? Se a criança está ali dentro de casa, sofrendo abuso de um padrasto e tem uma mãe fraca, omissa, com quem ela vai falar? O conselho tutelar também é um dos canais. Geralmente, esses casos a gente recebe por intermédio de professores, de educadores, mas também recebemos por parte do Conselho Tutelar. Nos últimos tempos, eu estou para dizer que eu tenho recebido essas informações mais dos conselheiros do que dos educadores, pela ausência das aulas presenciais. Então, é importante que nós todos estejamos atentos aos sinais que as crianças podem apresentar quando estão sofrendo abuso, porque dificilmente elas falam. Não falam por medo, não falam por vergonha, não falam porque elas não reconhecem naquele ato um abuso, elas ainda não compreendem aquilo, às vezes não têm parâmetros para compreender isso. Então, é bom que nós todos saibamos, principalmente senhores e senhoras conselheiros, vamos olhar quando você conhecer uma família, quando você entrar numa casa, olhe as crianças, preste atenção nelas, vejam, né, se elas podem estar apresentando sexualização precoce, uma repressão exagerada, uma timidez exacerbada, um determinado medo inexplicável de alguma pessoa ou situação.
elas às vezes fazem desenhos. Eu até, se tivesse tempo, poderia mostrar alguns desenhos feitos por crianças que sofreram abuso e acharam esse como meio de expressar essa angústia que elas têm de estarem sofrendo esse fato. Então, eu acho que todos nós temos esse dever, mas os conselheiros têm mais oportunidade. Inclusive, esse caso desse menino aí, por último, que aconteceu, né, doutor? Tome a providência da forma que acharem mais adequada, mais confortável, mas não fechem os olhos para isso. O caso desse menino no Rio... O tempo está curtíssimo aqui. Exemplifica muito o que o senhor está falando, né? Exemplifica muito o que o senhor está falando da observação, né? Como que ninguém percebeu aquele menino sendo espancado há meses, né? Vocês repararam isso? Que já estava com machucados e foram verificados ali. Eu li tudo e vi tudo que podia sobre esse caso. Conversei com uma delegada do Rio que está bem por dentro do caso. E é uma coisa que, por mais que eu seja promotor há 30 anos, como eu disse para vocês, eu não consigo ficar extremamente consternado diante de uma situação dessa, porque eu me sinto culpado, todo mundo se sente culpado quando acontece uma coisa dessas, porque é falta de atenção da gente. Esse menino lá, quem sabe se as pessoas tivessem ao seu redor tivessem mais atenção a ele, né? Então é preciso que a gente tenha assim uma atenção acurada, uma atenção despudorada, ou seja, não vamos ter vergonha de perguntar, de olhar, de saber o que está acontecendo ali. Porque isso pode ser diferente entre a vida e a morte de uma criança, né? E outra coisa que é importante também, especialmente nos crimes de pedofilia, uma forma fácil, relativamente fácil, da gente prevenir a ocorrência desses crimes, é a nossa manifestação. Quando você ostensivamente diz para todo mundo, olha, eu sei o que é isso, eu sei o que é abuso sexual, eu sei o que é exploração sexual, sei o que é pornografia infantil, não admito isso. Se eu perceber que está acontecendo, vou denunciar, sim, vou tomar todas as providências. Quando você se mostra disposto a esse ponto, ostensivamente atento, você cria em torno de si uma área de proteção, porque você está dando um recado para esse criminoso essencialmente covarde, que é o criminoso de natureza, o criminoso pedófilo, digamos assim. Você está dizendo para ele que as crianças que estão à sua volta não estão negligenciadas, tem gente olhando por elas. Portanto, não mexa com elas, nós estamos atentos. Gostaria de fazer uma colocação rapidamente, desculpa, só para o doutor comentar. Daniel. Não, tranquilo. Só para o doutor comentar, é que os conselhos tutelares, que é um público predominante aqui, para além de outro público que a gente tem aqui, saúde, educação, assistência, mas o senhor fez uma provocação muito inteligentíssima que me veio uma outra coisa que aqui na comarca a gente nunca aceitou. Muitos conselhos se sentem intimidados pela rede privada. Tudo bem que a gente está no meio de uma pandemia, a rede privada é a primeira que se lançou ali para métodos de dar aulas, mas antes da pandemia e durante ou pós-pandemia, os conselhos tutelares, eles se sentem às vezes intimidados ou alguma coisa existe, achando que eles não... Essa coisa que foi rompida com o Código de Menores, em que toda criança e adolescente, independente da classe social, da sua condição, da família que vive, os conselheiros tutelares não procuram as escolas particulares para averiguar, e as escolas particulares, por serem particulares e quererem manter aquele cliente ali, aquela pessoa que paga a mensalidade do seu filho da escola, muitas mensalidades altíssimas, não informam, não comunicam ao Conselho Tutelar, como está previsto no artigo 13, esses crimes de pedofilia do qual o senhor fala. Então, assim, os conselhos tutelares precisam ter coragem e assumir o seu papel de entender que não existe... Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Sim, senhor. Perfeito o que você está falando, Daniel. Perfeito. Eu vou dar um exemplo que vai cair como uma luva nisso que você está falando. Eu estive numa cidade aqui da nossa Minas Gerais para fazer uma palestra. E antes de fazer essa palestra, eu fui ao Conselho Tutelar e conversei com os conselheiros.
E lá eu vi que era um conselho bem organizado e eles tinham um mapa da cidade. No meio desse mapa tinha uma parte e lá eles marcavam com alfinetes casos de violência, alfinete determinada cor, a violência sexual, violência puramente e tal. Tinha essa marcação. E no meio desse mapa tinha uma grande área que não tinha marcação alguma. Eu perguntei o que é isso aqui, é uma reserva florestal no meio da cidade, é um lago? Por que não tem nada aqui? O que tem aqui? Isso aí é um condomínio fechado. Aí eu falei, e vocês acham que lá dentro não acontece crime, não acontece violência contra a criança? Lá dentro não precisa ser tão fiscalizado quanto fora dele? Mas porque lá é difícil entrar, porque só gente rica, poderosa. O Conselho Tutelar tem que se revestir da sua autoridade, porque são autoridades, e enfrentar essa situação, porque só a partir do momento que começar a enfrentar que vai encontrar apoio nesse enfrentamento. Né? Porque todas as crianças são responsabilidade nossa, minha, promotora de infância e juventude, e dos conselheiros tutelares também. E para você exercer a sua atribuição, você tem todo o direito e dever de fiscalizar a escola particular, condomínio fechado, o que for necessário para exercício do correto da sua função. Ninguém deve ter medo disso, não. Até porque impedir o conselheiro tutelar de exercer as suas funções é crime específico. Está no Estatuto da Criança e Adolescente. Né? E vai encontrar respaldo junto ao Ministério Público. Eu estou falando por mim, mas eu sei para os colegas também. Ninguém vai negar apoio ao Conselho Tutelar que queira exercer suas atribuições. Né? Então, o recado que fica é esse. Não tenham medo de enfrentar o que for necessário para exercer essa função, que é a mais importante de todas. Não tem outra prioridade absoluta na lei brasileira. A prioridade absoluta é aquela que cabe ao Conselho garantir direitos de crianças e adolescentes. Portanto, eles têm poder, sim, para fiscalizar e entrar e questionar o que for necessário. É preciso coragem e altivez, sabe? Com respeito, com educação, evidentemente, claro, isso é um pressuposto básico, mas não se pode, o conselheiro tutelar não deve baixar a cabeça para nenhum. Costuma falar com os conselheiros, vocês não têm que obedecer, nem promotor, nem juiz, nem ninguém. O conselheiro tutelar é um órgão independente, tem que obedecer à lei e fazer as coisas bem feitas. Bem feitas nos termos da lei. A gente tem muitos manuais importantes. Aqui em Minas a gente tem um manual excelente com exemplos e tal. Quem quiser, aí eu posso enviar esse manual por PDF, né? Assim como também... deixa eu falar uma coisa. Acho que o Giovanni tem, né, Giovanni? Esse livro, esse meu livro aqui, ó. Você tem, né? Mas brevemente eu vou disponibilizar na biblioteca de lá. gratuitamente. Olha que biblioteca boa aí, hein, Giovanni? Mas brevemente a gente já tem a cartilha. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu tenho a cartilha em PDF, eu tenho a cartilha em PDF aqui. Dá uma ideia. Essa? Você tem essa? Não, essa não. Tem uma cartilha dos conselheiros tutelares que o senhor comentou. E ela está gratuita. Sim, essa aqui é específica quanto a crimes de pedofilia. Ela está de graça na internet, você pode baixar em PDF, reproduzir, passar para quem for. Né? O livro ainda não temos de graça, não. Eu estou fazendo uma atualização. Mas, e tem também esse manual. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Acho que tem, peraí. Recomendo esse aqui. Ele é muito bom para a atuação do Conselho Tutelar, até porque ele traz em si muitos modelos que podem ser adaptados e utilizados. Desde o modelo de regimento interno até modelo de requerimentos, reuniões, deliberações, etc, etc. E tem também perguntas e respostas. Ele é muito bom, ele está em PDF, acho que no site. O senhor tem algum site para poder vender o livro? Então, o pessoal está perguntando onde que adquire o seu livro. O meu livro está difícil, Giovanni, porque ele tem em alguns lugares na internet, mas eu sei que ele está caro. Eu vendia bem mais barato, eu vendia pelo preço de custo, mas os meus acabaram. Logo a gente vai
fazer mais aí, eu pretendo fazer, inclusive, com uma atualização, né? Fazer um livro um pouco mais fino, porque eu acho que esse aqui ficou meio... É uma letra muito miúda e tal, e eu quero fazer um manual, uma coisa mais acessível. Mas quem quiser muito, procura na internet que vai encontrar. Embora eu acho que tá caro, viu? Deve estar uns 80 conto. Não tá caro. Eu vendi por eu vou 50 ou procurar aqui 60 a bibliografia dele direitinho e coloco para o pessoal no grupo, Agora, então. esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse é grátis. Pode baixar lá. Eu tô atrasado pra caramba. Te falei que eu tenho um compromisso agora, prioridade absoluta com o meu menor de idade, né? Eu tenho que contar a historinha antes dele dormir. Não vou deixar de fazer isso como eu faço todo dia. Mas eu queria convidar o pessoal que muita coisa, principalmente sobre crimes de pedofilia, tem no meu canal do YouTube. E eu até tenho que fazer propaganda deles nesse momento aí, porque o YouTube não dá muita força para o meu canal, não, pelo material, pelo que eu falo. Eu uso um monte de palavras lá que não são bem aceitas na plataforma. Eu falo de crime, abuso sexual, pedofilia, claro, tenho que falar. Contra, mas tenho que falar. Né? Por causa disso, ele não é muito difundido. Então, se o pessoal puder dar uma força aí, vão encontrar lá muitos vídeos falando muito do que não deu para falar aqui sobre crime de pedofilia, prevenção, internet, essas coisas. Tá? O canal é Cazé Fortes, todos contra a pedofilia. Tá? E eu vou ter que pedir licença a você, gente. Eu estou apertado mesmo com o horário, sabe? Eu cheguei aqui às 8 da manhã, já são 8 da noite e tem gente me esperando lá, como eu disse. Agora, foi muito legal conversar, embora tenhamos saído do assunto, né? Mas se vocês quiserem, a qualquer momento eu estou à disposição, a gente volta para falar, mas inclusive se vocês acharem que é útil, a gente pode ter um papo mais específico com os conselheiros tutelares e essa relação com o Ministério Público. Tá? Tá, Joé. Muito obrigado. A gente agradece, o Instituto muito IDECA agradece. Obrigado, Aninha, Daniel, Giovanni. Nós que agradecemos, e foi muito boa doutor. essa lembrança sua aí, viu, Daniel? Eu agradeço. Boa noite para vocês. Eu vou pedir licença, mas eu tenho mesmo que me retirar, tá? Boa noite, à vontade. Sim, doutor. Eu vou publicar lá no... Se prepare aí que eu vou tirar uma foto com o celular aqui pra gente colocar lá no Instagram, tá? E manda pra gente. Podem disponibilizar o vídeo dessa nossa conversa? Depois que não crio o vídeo para colocar lá no YouTube. Depois que passar eu vou ter que, como é dentro de um grupo do Facebook, eu vou ter que extrair ele de uma outra maneira. Vou ter que filmar ele, porque eu não consigo baixar ele direto. Mas assim você que tiver craque nisso aí, eu não tenho nem noção como é que faz isso. Bom, você sabe. Eu vou ter que me virar nisso aqui. É meio difícil. Gente, peraí. Você sabe fazer isso. Eu aqui. Gente, valeu, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, com Deus. Boa noite, obrigada.